Vamos lá, gente. Eu queria que vocês me respondessem o seguinte. Como vocês sabem a vontade de Deus para a vida de vocês? Como é que você sabe que aquilo que você está fazendo é de Deus ou não? Não precisa ter pressa não. Até meio-dia a gente resolve esse negócio aqui. Tá bom? Vamos lá? Como é que você sabe que é Deus que está falando com você? Quem já recebeu uma profecia na vida e se cumpriu? Quem? Quem já? Quem já? Wesley já? Então vem cá, Wesley. Wesley, já vamos começar já com o Wesley, bem feito. Não tinha que ter erguido a mão, ergueu a mão, vai responder. Tá? Se vocês quiserem vir mais pertinho de mim, porque fica muito longe para eu ir lá te pescar. Tá bom? Então vem mais pertinho que dói menos. Porque se eu for até aí, eu vou cansar e eu vou brigar com você. Vem mais para cá, vamos ficar mais perto. O Wesley recebeu uma profecia, você recebeu, Wesley? E aquilo é de Deus mesmo, você sabia que aquilo era a vontade de Deus ou não? Sabia que era. Como que foi essa profecia? Foi sobre a nossa filha. Tinha uma profecia que a minha esposa não podia ter filho, e a gente recebeu uma ligação, e essa profecia falava que a madre dela tinha aberto, e Deus estava nos dando uma filha. E passou 11 dias, aconteceu. E aí? Quem acredita nisso? Levanta a mão. Falso. Vocês são um bando de falsos. Quem acredita mesmo nisso? Vocês acreditam nisso? Mesmo? Não é coincidência? Não é alguém que sabia do problema deles? Me ligou? É ou não? Mas pode ser? Não pode. Se você crê que não foi Deus, então não pode ser esse negócio. Foi Deus ou não foi Deus? Ou foi coincidência? Quem aqui já tomou uma profetada? Então vamos lá. Quem já tomou profetada? Vem cá, Tainá. Vem cá. O que é profetada? Aquilo recebeu uma profecia. Agora vamos ver o que é uma profetada. Eu levei uma profetada na igreja de uma tia. Não fala a igreja. Não vou dar nome. Que ela entregou dizendo que minha vida estava toda errada, que eu estava na prostituição e eu já estava até com o casamento marcado. Bonitinha na igreja, fazendo tudo. Essa foi a profetada. Mas que estava tudo errado, essa parte eu até estava acreditando que ela estava certa. Porque casar com o Joel é... E aí, como você reagiu, Tainá, com isso? Pode? É que o pessoal em casa não vai ouvir. Eu fiquei ouvindo, a igreja estava lotada, eu fiquei ouvindo, fiquei com dor de cabeça, repreendi, enquanto ela ficava falando, eu ficava repreendendo. Foi assim que eu reagi. A irmã já levou uma profetada também? Você recebeu uma profetada? Já teve profetada, vocês? Sério, que a gente iria prosperar muito, né? Ter não sei o que lá, que ele ia ter um monte de boi, de não sei o que, não aconteceu nada até agora. A profecia ficou, a profetada, né? Ficou na prateleira. Nós aprendemos a colocar tudo na prateleira. E se é do Senhor mesmo, vai acontecer. No momento certo vem. E está lá, e ficou lá, está até hoje. São coisas que as pessoas acho que falam naquele momento para prosperidade, né? Só para atrair mesmo o fiel. E aí? O que você quer falar? Você está doida para falar? Não? Simone? Você quer falar algo? É que eu estou vendo que você está meio agoniada. Ouvindo tudo isso. Bom, eu digo que eu recebi uma profecia, eu acho. Assim, tive um problema sério de saúde e com as minhas orações
dentro de mim, assim, eu tinha uma voz assim que dizia: vai dar tudo certo, creia, continue no caminho que você está com suas orações, que você vai ficar bem, né? Então, assim, em momento algum, eu perdi as minhas esperanças, continuei fazendo todo o tratamento que eu tive que fazer, né? E realmente veio uma solução, assim, inesperada, porque eu sou transplantada renal, fiz um tempo hemodiálise, e meu irmão, do nada, falou assim para mim: eu vou doar o meu rim para você, né? E foi uma surpresa, porque eu nunca nem imaginei que isso partisse dele. Não que fosse surpresa a partir dele, mas que ele estava pensando nisso, né? Eu em casa, com meu marido, nós fizemos os exames, não deu certo, a probabilidade e tal. Então, eu nunca imaginei. Então, para mim, assim, eu eternamente grata, né? Então, eu só agradeço essa voz, assim, dentro de mim, né? E continue rezando, continue fazendo seu tratamento, confie em mim que vai dar certo. E realmente deu, né? E assim é. Já teve gente que recebeu essa palavra de que Deus tinha curado e que parou o tratamento e morreu. Quando ela recebeu essa palavra, ela continuou fazendo o tratamento. Então, se Deus mandou, se Deus falou, continua fazendo. Provou, ótimo. Por que a gente por que a gente vai atrás muito disso? Por que a gente gosta disso? Por que você quer saber o futuro? Por que você quer saber o que Deus quer de você? Oi? Aí a responsabilidade não é mais minha, né? Você acha? Por que a gente gosta tanto disso? Direcionamento? Mas para que você quer esse direcionamento? Medo de errar. Então, se alguém falou, Deus falou, eu vou fazer, e aí eu não erro, ok? E quando Deus fala e eu não quero ouvir? Porque eu acho que talvez não seja isso que Deus quer. Acho que Deus ele está me enganando. Acho que ele errou. Qual é a principal ferramenta de trabalho das religiões afro? Do espiritismo? É falar sobre o quê? Falar sobre o futuro. Isso de crer e querer jogar responsabilidade, como ela falou, tudo, é só falta de fé. Só falta de acreditar que está tudo na mão de Deus, que é Deus que determina. Aí eu fico procurando razões ou desculpas e querendo saber meu futuro, é falta de acreditar em Deus. Quem aqui já veio aqui, ao invés de falar do teu futuro, falou do que você estava fazendo? Quem aqui já veio num culto e ao invés de falar do futuro, falou da tua vida? E aí a gente só vê assim, ó. Teve uma vez que saiu uma confusão na hora do culto, tá? Os dois entraram e aí eu falei: você que resistiu tanto de vir hoje ao culto, você que brigou com a tua esposa no caminho, você que entrou aqui com o coração amarrado, você que nem suporta me olhar, Deus manda te dizer: quebra teu coração. O cara olhou para a mulher dele e falou: que hora que você falou isso para ele? Ele falou: não falei nada. Não, você falou. Ele não sabia que eu tinha brigado com você no caminho. Que hora que você ligou para ele?
Você ligou para ele. E o negócio foi fervendo ali dentro. Isso é profecia? Quando Deus fala com você, quando Deus mostra a tua vida, isso é profecia ou não? Você sabia que 95% de toda profecia bíblica fala do passado? 95%, tudo que você lê dos profetas fala do passado. 5% são apocalíptica, fala do futuro. Só 5%. Mas 95% Deus fala assim: lembra-te. 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 Todos os profetas dizem: lembra-te aonde caístes e levanta-te. Sempre isso. Como é que eu posso pensar na vontade de Deus para a minha vida? Deus vai falar a vontade dele para quem? Qual é a primeira condição para que eu saiba que Deus está falando comigo? A primeira condição é o seguinte: eu nasci de novo. Eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Porque se eu não sou do Senhor, por que eu quero saber a vontade dele? Se vocês quiserem, é só atravessar a rua aqui, ó. Tem uma cartomante ali. É só atravessar a rua que ela vai jogar. E muitas vezes eu quero saber do futuro, por quê? Mas eu quero saber de um futuro que dê certo para mim. Eu quero saber de um futuro que vai trazer vantagens para mim. Eu quero saber de um futuro que vai o quê? Me proporcionar coisas boas. O que a gente escuta muito é o seguinte, desculpa falar, eu não estou fazendo uma crítica, mas assim, eis meu servo, eis que o Senhor manda te dizer, você vai passar por uma grande tribulação. Eu lembro que quando eu estava aqui, que nós assumimos a igreja não tinha piso, não tinha forro, não tinha banco, metade era banco, metade era cadeira, lembra, Liliana? Isso aqui era terra. Isso aqui era um terrão. Não tinha nenhuma dessas casas. Não tinha nada disso. Culto de quarta-feira vinha 5 pessoas. E no domingo tinha 60. E nós fizemos um evento para casais. E quando terminou aquele evento para casais, uma pessoa que fazia parte do grupo me chamou no lado e falou: o Senhor manda eu te entregar uma palavra. Eu falei: então, manda. Que palavra que é essa? O Senhor manda te dizer que você vai ter muita luta nessa igreja. E daí? Quem é que vai lutar comigo? O que eu tenho que fazer? É interessante que todas as vezes que os profetas traziam uma palavra e dizia: o Senhor manda te dizer que haverá uma destruição aqui. Arrependam-se, pois, dos pecados. Mudem a sua vida. Voltem-se perante o Senhor. E o Senhor irá se arrepender de ter mandado essa profecia para vocês. Ontem, quando vocês olharem o livro de Jeremias, Jeremias está o tempo todo dizendo para aquele povo: olha, se arrependam, olha, se arrependa, olha, se arrependa. A primeira base para que eu possa entender a voz de Deus na minha vida é: eu sou de Cristo. Quer ver um problema que você tem com o teu marido? Muitos aqui têm problema com o marido. Por quê? Porque quer que o marido mude a vida dele e que seja santo como o pastor. Vocês acham que é fácil ser como eu? São 40 anos tentando arrumar a vida. São 40 anos. E aí você fica no teu marido cutucando ele. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Às vezes você fica com o teu filho fazendo o quê? Cutucando ele, cutucando ele. Por que você não muda? 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 Filho, por que você não ouve? Por que você não obedece? Por que ele não muda? Por que ele não obedece?
Por que ele não faz a vontade de Deus na vida dele? O problema nosso não é saber a vontade de Deus, nosso problema é fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus a gente sabe qual que é. Desde a hora que a gente acorda, a gente sabe qual é a vontade de Deus. Quer ver? Qual foi a vontade de Deus hoje na hora que você acordou? O que era para você fazer? O que era para você fazer? Oi? O que era para você fazer hoje na hora que você acordou e você olhou do lado? O que você fez? Senhor, afastai de mim toda aparência do mal. Qual era a primeira coisa que você tinha que fazer? Eu sei. Eu tinha que ter dado um abraço nela, eu tinha que ter dado um beijo nela, tinha que ter dado um bom dia para ela. Era isso que eu tinha que fazer. O que eu fiz? Café. Porque eu acho que o café era mais importante do que isso tudo. Aí eu fiz, montei, aí quando ela veio, o café estava pronto. Aí eu não precisei dar o abraço e o beijo, ela me abraçou. Qual era a vontade de Deus quando eu vim para cá hoje de manhã? Que no caminho eu já buscasse a presença dEle. Que eu entrasse aqui como? Com meu coração voltado para Ele. Qual é a vontade de Deus? Mas alguém entende isso? Renatinho, vem cá. Esse doido, ele faz um negócio tão maluco. O dono da BASF, da Bayer, a empresa mundial, vocês já viram, se é Bayer, chamou ele para ser diretor. O representante da Bayer na América Latina. O que esse maluco fala para o diretor da Bayer? Graças a paz, irmão. Eu disse que ia orar. E orei e não aceitei. Deus tinha outros planos, né? E que se cumpriram certinho. O cara entendeu o que você estava falando, né? Ele ficou meio confuso. Por que você fez isso? Porque eu tinha muita convicção dali que Deus, né? Que não era para... Na verdade, eu tinha dúvida, né? Quando ele convidou, eu estive lá na Bayer uma vez, depois eu cheguei aqui, a secretária dele me ligou, pediu para eu voltar para lá. Hoje ele é presidente da América Latina, né? Da Bayer. Dr. Adib Jacob. E ele voltou para tentar entender realmente, né? Primeiro um diretor dele me ligou para fazer a proposta. Depois ele me chama novamente lá para entender por que eu não aceitei a proposta. Mas ele ficou muito impactado, né, com a convicção que eu tinha. Uma coisa eu aprendi que, pastor, não veio, quando tem dúvida, não faça, né? A vontade de Deus não deixa dúvida. A primeira... Hã? Porque eu estava em dúvida. E aí orei com a esposa, orei com a Adriana, e aí tomamos decisão de um outro convite, né? Aí eu aceitei o convite da Grunenthal. Uma empresa menor, bem menor, uma multinacional também, mas bem menor. Quero que vocês entendam o seguinte. Ele orou. Quem ora? Vamos supor que o Renato não fosse um cristão, não nascesse de novo, não tivesse Cristo na vida dele. Você ia orar? Não. Você ia orar, Renato? Não. Qual seria a importância de Deus na sua vida nesse momento de tomar uma decisão como essa? Só. O que você faria? Nesse momento eu tinha
eu tinha 2 convites, né? Tive 2 convites de 2 empresas. A Bayer é acho que é a terceira hoje maior empresa do mundo na indústria. A Grunenthal é uma empresa alemã também. E tinha muito mais problema na Grunenthal que um alemão me chamou para resolver no Brasil. E naquele momento meu coração falou: é aqui que as pessoas precisam de você. Eu ia ganhar, sei lá, 40% menos. Aí o presidente da Bayer realmente ficou, eu falei: não acredito. Essa semana eu recebi um convite. Ontem, mais especificamente. Não. Sexta-feira à noite. O convite já era quase 11 horas da noite. Irmã Marli. Ela olhou para mim e falou: vamos orar? A igreja tem crescido, a gente tem tido vários desafios. Quero orar com você. Ele chamou a esposa para orar. Eu não sei porque normalmente elas estão certas, sabe? Às vezes eu chego todo feliz, não sei porquê, pastor. Às vezes eu chego todo feliz, nossa, recebi isso, esse convite, essa oportunidade. Ela ficou olhando para mim assim. Quando ela começa a olhar para mim assim, eu falei: eu acho que não é. Lembra que eu falei que às vezes você está cobrando do teu marido, você está cobrando do teu filho? Para que ele faça a vontade de Deus, ao invés de você cobrar, o que você tinha que fazer? Antes de cobrar. Antes dele fazer aquilo que você entende que Deus quer que ele faça. Tem um dever de casa. Qual é o dever de casa? Mais um caso aqui. Alexandre e Juliana. Juliana nasceu de novo, convertida, crente, e aparece isso na vida dela. E ela chorava porque ela queria que ele entendesse. E o que ele fazia? Ele trabalhava 24 horas por dia. Ele trabalhava 24. Esse cara, ele é aloprado. Ele não para. Ele não consegue parar. Hoje, graças a Deus, Deus assim mudou muito. Mas aí que tá. Seu casamento mudou quando, Juliana? Quando ele teve um encontro com Jesus, né? A vida dele mudou. Quando ele teve esse consciência do que é Deus na vida dele. Você acha que você mudou? Foi aí? Com certeza. Eu comecei a conciliar mais o meu trabalho com Deus, né? Que nem hoje, a Ju sabe, a gente está numa loucura lá na igreja e na empresa, e hoje, assim, domingo a empresa pode estar lotada de trabalho, o que seja, eu não abro a mão, pelo menos no meu domingo, de estar com a minha família aqui na igreja. Depois, se tiver que ir para São Paulo, para a empresa, aí eu vou e faço o que tem que fazer, mas o meu domingo eu não abro mais mão, não. Quem tem a mente de Cristo? Quem tem Cristo? O que a minha mãe fez comigo a vida inteira? Quando eu saía para as baladas, quando eu chegava tarde, que eu chegava em casa, a porta da casa, do quarto da minha mãe estava em aberto. Minha mãe sentadinha, com a Bíblia aberta, com um véu na cabeça. E às vezes eu passava e perguntava: mãe, a senhora não foi dormir? Ela dizia: eu estou orando por você. Eu estava orando para que Deus te trouxesse para casa. Muitas vezes, quando a gente estava com muita luta aqui dentro, dificuldade, eu ficava pensando: o que eu vou fazer? Depois de ter falado com a Marli, eu ligava para a dona Benedita: mãe, ora comigo.
Mãe, eu estou enfrentando isso, eu queria que a senhora orasse por mim. Então, de repente, a gente quer que as pessoas façam a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus que eu quero que as pessoas façam? Qual é a vontade de Deus que eu quero para a minha vida? Primeiro eu tenho que definir o que é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus pode estar em várias áreas. No meu trabalho, qual é a vontade de Deus? Meu emprego, qual é a vontade de Deus? A gente tem aqui um amigo, potencial tremendo, vou matar ele do coração. Leandro, professor de inglês, na escola de inglês, vivendo na escola de inglês. E um dia eu falei para ele, para. Um baita de um potencial. O que aconteceu, Leandro? Depois daquilo, Kelly andou fazendo as fofocas suas aí, que você tá, o que está acontecendo com o senhor? Eu tinha uma escola, dava aula particular, né, de inglês, e eu acabei fechando lá, né, e hoje eu estou trabalhando em outras 2 escolas. E estou com mais de 550 alunos hoje em dia. Qual escolinha que você está? Hoje em dia eu estou no SESI e na Educar Mais, lá no Medeiros. Foi para o SESI. O que Deus quer para a gente? O que Deus quer no meu trabalho? Você sabe como eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu dou risada. Se eu não consigo rir, gente, tá ruim. Isso aqui é um peso. Isso aqui é um sofrimento. Isso aqui está ruim. Você sabe que Deus mais não suporta uma coisa chamada O que Deus não suporta? Por que o povo não entrou na terra prometida? Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Qual foi o pecado deles? Eles não entraram na terra prometida por causa do quê? O que é murmurar? Olha para o lado, você agradece ou você murmura? Mas disfarça, dá uma disfarçada assim. Hein? Só disfarça, só disfarça. A gente olha para o lado e a gente sabe se a gente está o quê? Murmurando ou se está agradecendo. Quem orou aqui para casar? Quem orou para casar? Pode levantar a mão, levanta a mão mais alto que isso. Orou mesmo para casar? Você orou, Karina, para casar? Sério? Só assim mesmo para casar? Não, desculpa, não. Foi. O Carlos é aquilo que Deus, é assim que você sonhou de Deus para a tua vida? Sim. Não. Sabia que é não? Por quê? Porque Deus dá mais do que a gente pede. Eu falo isso para a Marli todo dia. Agradece a Deus, filha, porque você orou, você pediu para Deus o marido, e Deus dá mais. Amém? Amém? Amém para quem? Quem que ganhou mais do que pediu? Ele ou ela? Quem ganhou mais? Eu vou falar o que eu quero porque a Marli não está aqui. Mas a gente tem consciência disso, que Deus dá mais do que a gente pede?
Quando você ora para os teus filhos, Deus deu mais do que você pediu? Deus deu mais? Quando você olha para a tua vida. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. Mas não é saber onde eu vou morar, não é saber onde eu vou casar, não é saber com quem eu vou casar, não é saber onde eu vou viajar, não é saber se vai acontecer. Qual é a vontade de Deus? Em tudo? Às vezes eu olho para o Marli e eu falo assim, acho que eu não sou crente. Porque eu vejo algumas situações que eu falo assim, não dá. Eu não ia agradecer. Uma dificuldade que eu sempre tive. Ter pessoas diferentes morando em casa. Eu vejo alguns maridos aqui que cuidam da sogra, que cuidam do sogro, que cuidam... Gente, eu acho isso aí... Eu não acredito. Eu não consigo acreditar que alguém possa cuidar de alguém. Com amor, com zelo, com tudo. Você pode vir aqui, Anderson? Vem cá. Um dia eu sentei para conversar com esse rapaz. E aí ele me contou a vida dele. No meio da conversa, eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quem que era o Senhor? Do mundo. No mundo, isso era agora, isso. Aquela conversa que a gente teve, não sei se você pode contar tudo. Do acidente que teve, da morte, do tráfico, aquela coisa toda, pode? Pode, tranquilo. Então vai. Quando eu era do mundo, as dificuldades que eu passava na vida, vamos correr atrás, vamos vender mais droga, vamos correr atrás. E quando o pastor foi conversar comigo na minha casa, a minha esposa já olhou para ele, para dona Marli, e falou assim, eu morava, para vocês entenderem, eu morava de aluguel, passava dificuldade na minha casa, e a igreja que me ajudava com uma cesta básica, que o irmão falou, eu não quero que fale que fui eu apenas quero abençoar. Aí, abençoava nessas dificuldades, eu sempre pagava aluguel certo e faltava sempre na comida, na alimentação. Aí o pastor foi conversar com a gente na minha casa, e a minha esposa já falou, ele gosta de fumar maconha e tem um 38, quer que põe na mesa? Falei, não, tá bom assim. Eu acho que a gente vai continuar conversando do jeito que tá. E lá atrás houve um problema terrível de amizade, de morte. Eu sofri alguns acidentes. O primeiro eu fiquei 5 dias e meio em coma, 2 paradas. O último que eu estava aqui, aí eu falei, eu tenho que mudar. Porque aí o rapaz morreu comigo, né? A gente, na madrugada, indo pro mundo, né? Nós sofremos um acidente, o ônibus bateu na gente, eu fiquei queimando na porta do ônibus, assim, em cima da moto. E o meu amigo voou 500 metros, caiu de cabeça e morreu na hora. Eu acordei na UTI, com os policiais do meu lado, já falaram assim, foi, viu, seu amigo morreu, e foi aonde Deus foi tocando, aí ainda mesmo, por tudo o que aconteceu, ainda não me apeguei a Deus, aí descobri o autismo do meu filho. Não, aí a gente vai chegar lá. Essa era a vida dele.
Assim ele veio para a igreja, casou com a Milu. Milu doidinha também. Ela começou a dar um jeito, a família veio, se converteu. A gente foi lá conversar com eles. Graças a Deus arrumou um emprego, entrou lá, a vida começou a melhorar, hoje tem sua casa. Olha, Deus me deu, é o que eu falo para os meus amigos do mundo hoje. Como que eu largo Deus, que foi a única pessoa que me deu tudo que eu pedi. Eu queria um carro novo, me deu. Eu morava de aluguel na época, depois do meu batismo. Eu tenho minha casa, eu tenho meus 2 carros, eu tenho tudo que eu precisei na vida. Tudo isso depois que ele foi para o Universal. Não, Memorial. Perdão. Então vamos lá. Mas aí teve um fato na vida dele. Nasceu o primeiro filho dele. E o Guilherme, o que ele tem? O Guilherme é autista e a minha esposa até fala às vezes para mim, você não sabe às vezes que eu fico na correria, como é cuidar de uma criança autista. Eu vejo a correria dela, agradeço por ser parceira do meu lado, mas foi um presente que Deus me deu, porque de vez eu ensinar para ele, ele foi me ensinando na vida. E me transformou assim, como que eu posso falar, do vinho para a água. Do vinho para a água, totalmente. Não, da água do vinho. A água do vinho ele já vivia. Tá? Então ele transformou do vinho para a água. Hoje tem uma menina, Guilherme foi criada aqui dentro, participa de tudo. A gente não deixa o Guilherme sem participar de nenhuma atividade da igreja. Ele foi em todos os acampamentos. A igreja capacitou profissionais para poder cuidar dele. Chegou em mim, falou, eu posso. Aí a gente falou, não, é maravilhoso o trabalho da igreja. Aí está acrescentando esse autismo na igreja para poder criar crianças. Hoje profissionalmente, como é que está, Anderson? Eu só tenho a agradecer a Deus, porque hoje eu tenho eu sou MEI, trabalho no CNPJ aberto e trabalho para mim. E graças a Deus, Deus tem me dado tudo mesmo. Obrigado, Anderson. Hoje foi só para a gente pensar um pouco sobre vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Talvez a gente está pensando que vontade de Deus é um negócio tão aqui em cima, quando está aqui. Sabe, uma pessoa que não era para estar aqui, que é totalmente improvável estar aqui, é quem vos fala. Não era para ser pastor. E aí na sexta-feira, quando a irmã falou, quero orar com você, eu falei, não vou orar com você não. Foi você que me botou nessa. E a gente só ri. Eu queria que você parasse e pensasse na seguinte coisa. Vamos pensar no Pai Nosso? Vamos lá? Comigo? Pai Nosso. O Pai Nosso seria perfeito se não tivesse essa frase. Eu não sei quem botou. Seja feita o quê? O quê? Aonde? Seja feita a tua, assim na terra, desde que a sua vontade seja igual a quê? Quando eu oro o Pai Nosso, o que eu estou dizendo?
que eu estou dizendo com seja feita a tua vontade? Aqui, quem que obedece às leis do país? Quem que obedece aqui? Quem obedece? Semáforo. Olhou para um lado, para o outro. Fila. Acostamento. Às vezes dá uns relaxadão, não tá não? Então, vocês ficaram admirados hoje, quando eu contei de algumas coisas que acontecem aqui dentro? Teve um menino que entrou num banheiro, não sei, eu estou falando que é menino porque foi no banheiro dos meninos. Ele tinha coragem de trancar os banheiros por dentro, pular por fora, para deixar trancado. Você sabe qual é a minha oração? Eu não pegar. O que eu oro é para não pegar. Deus, não deixa eu ver isso. O cara consegue entrar no banheiro, trancar e pular por cima. O cara consegue levar as tampinhas da descarga. O que ele vai fazer com aquele trem? Ele vai usar no quê? A casa dele tem 5 banheiros, porra. Eu não consigo entender. Tem algumas coisas assim que, sinceramente, vocês estão vendo aí a cadeira? A cadeira não tem um negocinho para o cálice? Quer ver quem tem cadeira aí que não tem um negocinho do cálice? Levanta a mão, quem está vendo? Levou para quê? O que vai fazer? Vai fazer brinco? Vai fazer largador? Que ambiente que é esse que a gente jamais poderia imaginar que alguém fizesse? Aonde? Numa igreja. Você imagine, se na igreja faz isso, você imagina na escola. Quando eu dei aula aqui no Ana Paz, um dia aconteceu uma explosão no banheiro. Os caras soltaram um banheiro no vaso sanitário, estouraram o vaso sanitário. Aqui no Ana Paz. Dei aula lá no Ana Paz. Quando você vai em países que tem rei, eu achei muito interessante isso, que tudo é do rei. Tudo é da rainha. Os patos é da rainha. Você vai lá na Inglaterra, o ponto de ônibus é da rainha. Tudo que é público não é público, tem um dono. Quem é o dono? O rei. Quem aqui tem coragem de falar que o ponto de ônibus é do Lula? E se falar, o que a gente faz? Põe fogo. Porque a gente tem raiva do Lula. Alguns, desculpa. Quem é da esquerda, só quem é da direita. Quem é da esquerda, vocês me perdoem. Foi um deslize meu. Tá bom? O que falta para nós? O ponto de ônibus de quem que é? De quem que é o ponto de ônibus? Nós. A prefeitura é do Martinelli. O que falta para nós? Consciência de reino. Antes de vir, seja feita a tua vontade, a gente fala o quê? Venha a nós o vosso. Antes do que seja feita a tua vontade, a gente orou pedindo o quê? Venha a nós. E o que é venha a nós o vosso reino? Quem já falou? Só vai a nós, no vosso reino nada. Quem tem essa expressão? Como que é essa expressão? Só vem no vosso reino. O que é vosso reino? Perdão, já acabou. Vosso reino, domingo que vem. Domingo que vem. A gente vai entender o que é rei, o
que é reino. Para a gente é muito esquisito esse negócio, porque a gente não tem rei. A gente não tem ideia do que é ter rei. E outra, a gente não tem ideia do que é ter ordem e progresso. A gente não sabe. Às vezes eu passo aqui, eu vejo instrumento jogado. Às vezes tem coisas quebradas aqui dentro, porque a igreja repõe. Você sabe quando se tem zelo, cuidado? Quando cada um traz o seu. Vamos mudar isso? Então quem quer saber a vontade de Deus? Quer? Tá. Antes de você souber a vontade de Deus, eu quero que você assuma um compromisso. Eu vou cumprir. Porque Ele vai falar. Eu vou cumprir. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra e, Senhor, que o Senhor nos ensine a viver o Teu reino, viver a Tua graça e aceitar cada dia de bom grado e de coração a Tua vontade, entendendo que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Esteja conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, povo? Um bom domingo. Quem quiser me convidar para comer, fica à vontade. Tá? Eu entendo que isso é a vontade do Senhor para a tua vida nessa manhã. Tá bom?